Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que alegria mais uma vez poder estar aqui falando com vocês nessa pré-aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. É um assunto de extrema relevância, esse assunto da nossa pré-aula de hoje, mas já aqui na sua tela já tem aí os 3 hinos opcionais da harpa cristã, que você pode escolher um e assim cantar antes do início da escola bíblica dominical. Muito bem. Antes disso, eu quero dar aqui aqueles 2 recados principais. Professor, prepare sua aula com dedicação, com carinho e chegue sempre antes dos seus alunos na sala de aula para aguardar todos, porque isso já traz aí um senso de responsabilidade, de credibilidade para os alunos, assim, do seu legado como professor. O outro, sim, não leia sistematicamente a lição na frente dos alunos. Eu volto a dizer, não que seja proibido ou seja uma regra ler ou não ler a revista da escola dominical na frente dos assuntos. Mas imagine você pegar aí o subtópico 1 dessa lição que nós vamos aqui falar. São 4 subtópicos do tópico 1 e você lê todos os 4 subtópicos. Isso vai trazer um cansaço e uma sensação para os alunos, para a sua turma, que você não estudou o assunto. Então, prepare com carinho, com dedicação e com certeza Deus irá te usar de forma poderosa e com muita espiritualidade. Queridos, é a lição de número 3 que nós vamos estudar, a graça que alcança todas as nações, e o assunto da graça é muito abrangente, é muito, assim, importante para nós, principalmente nos dias atuais, tá? Vamos lá. Nós temos aqui o resumo da nossa, o assunto, o resumo não, melhor dizendo, o sumário do nosso trimestre, do nosso terceiro trimestre. O sumário são 13 lições e hoje é a lição de número 3. E aqui o tema central do nosso terceiro trimestre de 2026 é a Igreja dos Gentios, do chamado missionário, a consolidação do Evangelho entre os povos. Então são essas 13 lições aí na sua tela. Nós temos os 3 tópicos principais da nossa revista, da nossa Escola Bíblica Dominical. O primeiro tópico está aí também na sua tela. Quando a graça preserva a unidade da igreja. Aí tem o subtópico, consequencialmente. Segundo tópico, um presente da salvação, de salvação para todos, que é a graça de Deus. E o terceiro tópico, queridos, é crescendo na graça. E aí vem o subtópico na sua revista, na sua lição, para você meditar. Vamos lá. Nós temos aqui o nosso texto áureo, que diz assim, porque pela graça sois salvo. Olha só, já tem um ponto importante aqui. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem da questão monetária, isso não vem do poder capitalista, isso não vem do status que você tem, isso não vem do poder, do cargo que você ocupa, isso não vem da liderança, de imposição que você pode ter. Não, é dom de Deus, graça, querida, é salvação. É por isso que não queira entrar no mérito. Será que fulano de tal foi salvo? Será que o A foi salvo? Será que aquela pessoa herdou a salvação? Aí se baseia, às vezes, em contextos e pretextos ou em testemunhos da vida do passado daquela pessoa. Não queira, volta a dizer, professor, não entre no mérito. Não queira entrar na questão de salvação. É dom de Deus. Isso não vem de mim nem de você, não pertence a mim. Eu já vi até crente dizer, será que Salomão foi salvo? Será que Sansão foi salvo? Aí entra no mérito teológico, de heresia, de questionamento. Querido, vou repetir de novo, não entre nesse mérito. Não entre nesse campo de querer entender quem foi salvo e quem não foi. A Bíblia está dizendo que é dom de Deus. E tu vai questionar o dom de Deus? É salvação, é dom de Deus, querido, é graça. Ponto final. Aí,
Um recado para você. Glória a Deus. Verdade prática. É pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. Ponto final. Isso mesmo. E aí temos a leitura bíblica em classe. Tá em Atos capítulo 15, do 1 ao 5, depois versículo 28, 29, do 36 ao 39. E nós vamos aqui fazer aqui uma leitura rápida, mas o tempo não permite. Já vamos pular aqui para a palavra-chave, que é graça. Mas entenda isso, tá? A salvação é pela graça. Vamos para a introdução já direto aqui. Medite lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos e você vai ver o que Paulo está dizendo ali. E os apóstolos também. Vamos lá. A expansão do evangelho entre os gentios trouxe grande alegria à igreja, mas também revelou um dos primeiros desafios doutrinários do cristianismo, com o retorno de Paulo e Barnabé. Olha só, a Antioquia da Síria, após a evangelização na Ásia Menor, surgiu uma controvérsia que ameaçava a unidade da fé. A salvação estaria condicionado à observância da lei de Moisés. Querido, você vai ver aqui o que aconteceu. Trouxe uma confusão. É aquelas pessoas que dizem, não, você tem que fazer isso para ser salvo. Você tem que fazer assim. Cristãos oriundos de farisaicos passaram a exigir a circuncisão dos gentios convertidos. Você se converteu, aceitou o evangelho, mas você tem que se circuncidar para adquirir a salvação. A lei de Moisés fala isso. Misericórdia. Existe ainda hoje, viu? Tome cuidado com isso aí. As pessoas colocando tanto obstáculo em relação à salvação, que é só misericórdia. Nós temos 3 objetivos na nossa lição. Aí são 3 objetivos. O primeiro ponto aqui do objetivo é analisar com a classe como a graça sustenta a unidade da igreja em Atos dos Apóstolos. É isso, analisar com carinho. Nós vamos ver o segundo ponto aqui do nosso objetivo, examinar biblicamente a salvação pela graça como oferta universal em Cristo. E o terceiro ponto e objetivo aqui é incentivar a busca constante do trono da graça. Incentivar a busca constante do trono da graça. Porque é só através da graça que nós somos salvos. Volto a dizer, isto não vem de você, não vem de mim. É dom de Deus. Glória a Jesus. Tópico 1, está aí na sua tela. Quando a graça preserva a unidade da igreja. E é bem verdade. É só a graça que pode unir essas indiferenças. E teve aqui já o Concílio de Jerusalém, no subtópico 1, do tópico 1. Isso foi realizado entre 48 a 50 depois de Cristo. O concílio reuniu os apóstolos, os líderes da igreja, os presbíteros e a igreja para tratar dessa controvérsia levantada pelos judaizantes. Os judaizantes, aquelas pessoas sistemáticas que diziam, não, é só pela lei de Moisés que pode se alcançar a salvação, trouxe aí, não, o gentio não tem direito, misericórdia. Então, eles defendiam que a circuncisão como era um requisito principal para se alcançar a salvação. E aí Paulo e Barnabé batem de frente. Aquela briga, aquela divergência na igreja de Antioquia foi tremendo. E aí o subtópico 2 do tópico 1 de o relatório de Pedro. Bom, aí Pedro relembra a sua experiência na casa de Cornélio em relação à aceitação do evangelho que chegou lá através da graça e mostrando que Deus concedeu. Pedro está dizendo, olha, Pedro leva ali o relatório, Pedro está dizendo, aconteceu isso porque teve um problema lá na igreja de Antioquia e aí vamos levar esse problemaço lá para a igreja mãe em Jerusalém. Vamos ver o que é que eles dizem. E cada um levou o relatório de sua experiência. Mas vamos lá, e Pedro diz, olha, Deus concedeu o Espírito Santo aos gentios mediante a fé. Não foi por obras da lei. Atos capítulo 10, versos 44 e 46. Jesus, Pedro está dizendo, não faz distinção entre os judeus e gentios. Deus purificou seus corações pela fé.
E aí Pedro dá o relatório para eles. Querido, é a mesma coisa, não é diferente de hoje, tá? Se você pegar ao pé da letra, o que as igrejas, ó, vem para minha igreja que é assim, a outra vem para cá que é assim. Aqui não precisa se circuncidar, você tem a salvação dessa forma. Ah, você está carregando jugo pesado, então cada um hoje, nós pegarmos aí dentro do campo eclesiástico, queridos, tá dessa forma, e é uma briga tremenda. É uma briga tremenda em relação a minha igreja que vai ser salva, os outros não, misericórdia. Aí vem o relatório de Paulo e Barnabé também. Em seguida, Paulo e Barnabé relata como Deus confirmou, querido, a missão gentílica no meio de sinais, por meio de sinais e prodígios. Atos capítulo 4, verso 30. E milagres, como a cegueira do mágico cipriota, a cura em Listra, os livramentos. Paulo relata, mas Barnabé, o que Deus fez entre os gentios. Além disso, Paulo destaca que os gentios foram salvos pela graça, sem exigência da lei. Atos capítulo 13, versículo 12, verso 44 e 48. Então Paulo disse, olha, os gentios foram salvos pela graça. Nós não exigimos nada da lei. Eles aceitaram o evangelho, eles aceitaram a palavra. Subtópico 4 aqui, do tópico 1, o discurso de Tiago também. Agora, Tiago justo, irmão do Senhor, e líder respeitado na igreja, preside o concílio com discernimento espiritual, está em Gálatas capítulo 2, versículo 9. Após ouvir os testemunhos, reconhece que Deus visitou os gentios para formar dentre eles um povo para o seu nome. E aí, o concílio decide não impor a lei mosaica aos gentios, recomendando apenas a abstinência da idolatria, das práticas que comprometia a salvação deles, o evangelho, a comunhão. Tiago e os demais ali, eles decidem fazer ali um aconselhamento dizendo, olha, cuidado com a imoralidade sexual, vocês têm que se abster da carne sufocada e sangue, dá alguns critérios ali em relação, mas ele decide não impor sobre a lei de Moisés. Vamos para o tópico 2, a sinopse aqui do tópico 1, né? O Concílio de Jerusalém confirma, ponto final, que a graça é a base para a salvação e da unidade cristã. Querido, isso é bom demais, é muito maravilhoso quando nós vemos o Espírito Santo operando, o Espírito Santo agindo, não por força humana, não por questão humana. Não adianta o ser humano querer impor certas coisas, querido, porque se não tiver direcionado pelo Espírito Santo, se não tiver a direção de Deus, há só controvérsia. Vai ocorrer somente divergência e por aí por diante. Tópico 2 da nossa revista está aí na sua tela, um presente de salvação para todos, glória a Jesus. Isso nós ficamos maravilhados, porque a graça, onde a graça chega, até porque Paulo mesmo diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Subtópico 1 do tópico 2, o que é a graça de Deus? Querido, eu e você já sabemos disso. O que nos agora é cabível é nós de compartilhar essa graça para as pessoas. A palavra grega é charis, significa favor, é bondade e dom imerecido. No Novo Testamento, a graça descreve a iniciativa soberana de Deus em salvar o ser humano, não por obras ou méritos. Vou dizer e vou repetir. Não é por obra, não é por mérito meu e seu. Não adianta, ou seja, a igreja não é nossa. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Salvação pertence a Ele. Mas por amor e misericórdia, não é mérito meu e seu. É por amor e misericórdia. Efésios capítulo 2, versículo 8. É pela graça que nós somos salvos. Diante do drama que nós encontramos hoje, universal de Deus, nós vivemos, querido, a graça se apresenta. A graça se apresenta, é bem verdade, como o único meio de reconciliar o homem a Deus. A graça se apresenta
como único meio e como único caminho, como único canal de reconciliar o homem, ou de ligar o homem a Deus, ou de unir o homem a Deus, ou de assim fazer o homem estar próximo de Deus. É somente a graça. Subtópico 2, do tópico 2, Jesus Cristo como a manifestação da graça. Em Cristo, olha só, preste atenção nisso aqui. Em Cristo, a graça não apenas perdoa, mas justifica e transforma, conduzindo o crente, o ser humano, a uma vida santa e piedosa. Romanos 3, 24, Tito 2, 11 e 12. Eu vou repetir isso aqui que é forte. Em Cristo, a graça não apenas perdoa, justifica, transforma e conduz o homem, conduz o cristão a uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida purificada. Aliás, não é eu e você, amado, que vamos perdoar pecado. Não é eu e você que vamos justificar ninguém. Não é eu e você que vamos purificar o ser humano. É a graça, é a palavra. Glória a Deus. Subtópico 3, do tópico 2. A graça é para todos os povos, sem exceção. Aqui eu fico pensando. Aí tem igreja que diz assim, denominações. Vem para minha igreja, que aqui você vai encontrar liberdade. Vem para minha igreja, que aqui você vai encontrar graça. Ah, você está na igreja errada. Você está no lugar errado. Eu não vou nem discutir nesse sentido, nessas expressões humanas, mas o contexto aqui é teológico. A graça é para todos os povos, sem exceção. O Concílio de Jerusalém confirmou que a salvação não exige a observância da lei, não precisava. Graças a Deus que aqueles homens, Pedro, Tiago, Paulo, Barnabé, João, eles entenderam isso. E o concílio em Jerusalém confirmaram isso. Não é pela lei de Moisés. A lei de Moisés apenas vai mostrar quem somos. A lei é um espelho que vai mostrar que eu sou um pecador e preciso de Deus. Sendo oferecido igualmente a judeus e gentios pela graça, mediante a fé. Em Cristo não há barreiras, glória a Deus, étnicas, culturais ou religiosas. Não adianta. Todos aqueles que invocar o nome do Senhor, Paulo afirma, dizendo, será salvo. Salvo, capítulo 10, versículo 13. Vou repetir de novo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu não sei você, mas eu fico preocupado e às vezes pensando naquelas pessoas que dizem, não, ele não é salvo, ela não é salvo, jamais ele vai, olha a vida dele como é, querido, não adianta, fica na tua e anuncia essa graça em nome de Jesus, glória a Deus. Fica aqui o recado. Sinopse 2, aqui resumindo, tópico 2, a graça de Deus oferece salvação a todos por meio de Jesus Cristo. Aliás, quem morreu na cruz não foi eu, não foi você. Foi Jesus quem morreu na cruz. Foi ele que derramou seu sangue, comprou nossas vidas pelo seu sangue. Tópico 3, crescendo na graça e aí por diante. Bom, nós devemos crescer na graça. Não devemos ser inconstante. Vamos lá. Subtópico 1 do tópico 3, como nos aproximar do trono da graça? Como é que eu posso chegar perto desse trono? Como é que eu vou me aproximar no trono da graça, chegar perto do Senhor Jesus? Olha lá, crescer na graça e no conhecimento, está aí o tópico falando, subtópico. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo, querido, pressupõe amadurecimento. Isso mesmo, espiritual, contínuo. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Assim o acesso ao trono da graça ocorre com confiança, não fundamentado, de novo, em mérito. Aqui não é mérito, não é poder, não é questão de acadêmicos, filosóficos, não é por mérito humano nenhum, nada disso, mas é na obra
redentora de Cristo, glória a Deus, que removeu a barreira do pecado, conforme Hebreus capítulo 10, verso 19 ao 22, Efésios capítulo 3, verso 12. Queridos, rompeu a barreira. A obra redentora de Jesus rompeu essas muralhas, essas crentices, essas palavras que às vezes as pessoas falam sem conhecimento, dizendo que só vai ser salvo se fazer isso, fazer aquilo. Nada disso. Não é mérito. Subtópico 2 do tópico 3, quando devemos nos achegar ao trono da graça. Aliás, é com fé que nós chegamos ao trono dessa graça. Está aberto, as portas se abriram e nós temos acesso a essa liberdade. As escrituras orientam que busquemos a graça em tempo oportuno. Hebreus capítulo 4, verso 16. Isso significa que o auxílio divino está sempre disponível. Jesus está sempre disponível para nos ajudar, o Espírito Santo, no momento exato da necessidade. Com efeito, Deus é o socorro bem presente na hora da angústia, conforme Salmo 46, verso 1 diz, e jamais se atrasa. Jesus, nosso Deus, o Espírito Santo, não se atrasa. Portanto, o trono da graça não é inacessível, não tem barreira, não é inacessível, nem reservado a poucos ou para poucos, não, mas permanece aberto a todos os cristãos, a todos os crentes. Querido, que maravilha! Isso me motiva, isso me alegra a viver, a ser crente, a vir aos pés da cruz, porque é através da graça. Subtópico 3 do tópico 3, o que recebemos quando nós nos achegamos ao trono da graça? E vamos receber? Ao nos aproximar de Deus, recebemos o quê? Misericórdia, perdão, fortalecimento espiritual, capacitação para viver segundo a sua vontade, conforme Hebreus, ou Romanos 3, 24, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Assim, toda a vida cristã depende da graça, desde a salvação até o crescimento contínuo em Cristo. Vamos lá. A palavra, além disso, Deus comunica sua graça por meios espirituais, através da palavra. Olha, Deus comunica a sua graça através da palavra, através da pregação do evangelho, da oração, do jejum, da adoração, a plenitude do Espírito Santo e a comunhão à mesa do Senhor. Queridos, essa lição vale a pena nós pensarmos que não é por mérito. Nos traz uma lição tremenda. Houve uma controvérsia, uma discussão tremenda lá na igreja de Antioquia, foi parar na igreja mãe em Jerusalém, mas graças a Deus eles entenderam que era pela graça, não é pela lei mosaica. Não precisa. Você vai ter que se circuncidar. Aqui você tem que batizar de novo. Aqui você tem que fazer todos os preceitos de novo. Aqui você vai ter que falar língua estranha. Aqui você tem que viver uma vida dessa forma, dessa natureza. Misericórdia, pela graça, querido, não adianta. Se você não fizer isso, não tem salvação. Olha, isso é baboseira, é verdade. Crescer na graça é viver dependendo de Deus. E ponto final. A nossa conclusão diz, resumindo, o Concílio de Jerusalém reafirmou que a graça é exclusivamente, que a salvação, melhor, é exclusivamente pela graça. O concílio decidiu, baseado nas Escrituras e na morte de Cristo, que a salvação é pela graça, abrindo caminho e expansão universal do Evangelho. Efésios capítulo 2, versículo 8, não é de vós, não é dom de você, não é meu, é de Deus. Desse modo, esse marco histórico ensina que a igreja deve enfrentar desafios doutrinários com fidelidade bíblica, humildade pastoral e plena dependência do Espírito Santo, cumprindo sua missão entre todas as nações, conforme Mateus
capítulo 28, 19, 20, pregar o evangelho a toda criatura. Queridos, chegamos ao final de mais uma pré-aula, você tem que entender, eu tenho que entender, liderança tem que entender que não é nossa, salvação não pertence a mim, é graça, é benevolência de Deus, Deus, através de Jesus, na morte da cruz, trouxe salvação a todos os homens. Aqui estão as perguntas da nossa lição, dessa lição de número 3, onde nós podemos aí ver as respostas. Eu vou aqui só... A pergunta de número 1, por exemplo, qual foi a principal controvérsia doutrinária tratada no Concílio de Jerusalém? É a pergunta. O que aconteceu? Foi o quê? A defesa da circuncisão como requisito para a salvação. Era o que eles batiam, os judaizantes. Não, tem que circuncidar. Mas sob a liderança de Tiago, na direção do Espírito Santo e a direção do Espírito Santo, a igreja reconheceu que a salvação alcança todas as nações pelo meu mérito? Pela minha capacidade? Não. Pela graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos. Professor, deixa Deus te usar. Deixa o Espírito Santo te usar. Pastores, ministro, deixe Deus lhe usar, porque a salvação não pertence a nós, mas ao Senhor Jesus Cristo, através da sua graça bendita. Deus abençoe. Senhor, às vezes eu olho para amanhã e não sei o que vai acontecer. Existem dias em que o medo tenta falar mais alto, mas eu lembro de uma coisa: quem cuida do meu futuro é o Senhor. Se o Senhor está comigo hoje, então o meu amanhã também está seguro em tuas mãos. Quando penso no caminho à frente e não sei por onde caminhar, tua voz fala ao meu coração: filho, eu vou te guiar. Mesmo quando a noite é escura e parece não ter direção, tua luz brilha no meu caminho, trazendo paz ao coração. Eu descanso em ti, Senhor. Meu futuro está em tuas mãos. O meu amanhã pertence a Deus. O meu amanhã pertence a Deus. Ele sabe o que é melhor. Mesmo quando eu não entendo, seu cuidado é maior. O meu amanhã pertence a Deus. Minha vida Ele guardou. Cada passo do meu caminho o Senhor já preparou. O meu amanhã pertence a Deus. Ele sabe o que é melhor. Mesmo quando eu não entendo, seu cuidado é maior. O meu amanhã pertence a Deus. Minha vida Ele guardou. Cada passo do meu caminho o Senhor já preparou. Eu já tive tantos planos que o tempo não deixou viver, mas aprendi que os sonhos certos são os que vêm de você. Se hoje eu estou caminhando, é porque o Senhor me sustentou. E tudo aquilo que prometeste, sei que ainda não terminou. Eu descanso em ti, Senhor. Meu futuro está em tuas mãos. O meu amanhã pertence a Deus. Ele sabe o que é melhor. Mesmo quando eu não entendo,
seguro. Eu confio no Senhor, meu futuro está seguro. Eu confio